eu tô Islada, do Como Fazer SEO. Hoje iremos falar do que é SEO SEO. O que é SEO SEO? Vocês votaram, tá? Então aqui dentro do canal eu lancei uma enquete ontem. Vote no tema de amanhã. Tutorial de como escolher palavras-chave ou tutorial de como otimizar para IA. ChatGPT, Gemini, enfim. O SEO SEO. SEO SEO. SEO. Olha o nome do negócio. Ele é tão simples, mas ao mesmo tempo ele está dentro de SEO, então eu compreendo que você saiba o que é SEO antes de vir para cá, mas ele está sendo muito utilizado agora, porque se você quer aparecer no ChatGPT, por exemplo, e aí, como que eu apareço? Será que você vai aparecer? A exemplo, tá? Isso aqui vai ser um curso. Então, eu quero te introduzir, basicamente, ao conceito que é SEO SEO, e eu quero que vocês tenham uma morte lenta e não dolorosa, tá? Dolorosa seria ruim, porque eu vou dar algumas estratégias aqui para, tipo, explodir tua cabeça nesse primeiro momento. E aí a gente vai desmembrando nos outros vídeos com calma, porque tem N estratégias para você fazer para o SEO SEO. Tem como você focar só na Alexa, por exemplo. Por que a gente não otimiza para Alexa? Principalmente o pessoalzinho de SEO local, sei lá, qual que é o melhor restaurante perto de mim, qual que é o melhor hotel, qual que é o melhor pedreiro. Vocês já pensaram nisso? Tem como vocês fazerem isso. É muito fácil. Então, o SEO SEO ele vem para complementar a tua estratégia de SEO. É algo que você tem que fazer. E se você não tá fazendo, você já tá um pouco para trás assim, no mercado. Bem para trás. Tem profissional que guarda isso, tipo, as 7 chaves, como se ele fosse dominar a estratégia dele, mas como tem gente que tá fazendo SEO e ainda tá muito atrasado, e eu posso dizer porque eu vi um vídeo, eu tava levantando uma base de dados aqui para fazer, principalmente aqui a parte aqui, ó, do Feature Snippet, que são os destaques de SERP da posição 0. Eu vi um vídeo de um brasileiro, ele tem canal de YouTube de SEO, e falei, meu, tá errado isso aqui. E não querendo, assim, desmerecer ele, mas ele explicou um negócio sem pé e sem cabeça, sabe? Ele falou assim, eu coloco esses elementos no meu texto e aí eu apareço nas perguntas frequentes. Mas só que, tipo, tem uma matemática exata para isso. Não é, tipo, eu coloco isso e aí aparece lá no Google. Não. Tem uma refinação de técnica para você pegar uma posição 0 do Google. E às vezes é simples, tá? Mas enfim, a gente vai falar disso. O Pedro, ele mandou também uma pergunta de como otimizar para IA. Isso vai ficar para o próximo vídeo, porque eu não vou caber tudo aqui, senão vai dar um vídeo de 4 horas. Muitas horas para vocês. Enfim, o que é SEO SEO, tá? É uma abreviação, obviamente, né, de Answering Engine Optimization, que traduzindo para o português de Portugal fica respostas de otimização de mecanismos. É basicamente isso. Então você vai otimizar o teu conteúdo para respostas, ok? Isso é bem importante. No SEO no geral. Mas aqui a gente está focando só em respostas, tá? Tem gente que chama isso de Ask Optimization, então otimização para as respostas, tá? Esse é um termo que você pode explorar. Vai ter um artigo do SEO Surf, ou Surf SEO, esqueci o nome da ferramenta, enfim. Eles fizeram um artigo completo para te introduzir, mas basicamente meu vídeo vai estar melhor. Mas você pode ler para entender o conceito de Ask Optimization, mas você vai otimizar para respostas, tá? E isso vale basicamente para qualquer tipo de resposta dentro do Google, então aparecer na CGE, que é a IA do Google, ou aparecer ali dentro do FAQ, então você está otimizando para respostas, ok? Então já existe isso na SERP normal, principalmente na primeira página, beleza? Mas a gente pode ir além quando a gente fala de SEO SEO, tá? A gente está falando de otimizar para Alexa, a gente está falando para otimizar para Gemini, a gente está falando de otimizar para ChatGPT, então pode ser insano, então você pode ir para vários lugares, então isso é interessante do ponto de vista, tá, que os termos informacionais eles estão sendo pulverizados, né? Então, eu teve uma pesquisa aqui, olha, dessa moça. Se você não conhece ela, talvez você não conheça esse seu técnico, tá bom? É a Leida Solis. Ela é uma consultora de SEO internacional. E eu tava lendo uma auditoria que ela fez de um cliente, porque o cliente estava se queixando de queda de tráfego. E uma das primeiras hipóteses que você, profissional, tem que vir quando for auditar queda de tráfego é se está perdendo termo informacional, tá? Porque as buscas informacionais, elas estão sendo pulverizadas para outros lugares, então, dispositivo de voz, até o próprio ChatGPT. Então, querendo ou não, os termos informacionais estão em queda. Isso faz alguns sites perderem tráfego. E é por isso que é tão importante, nesse exato momento, o conceito de SEO SEO, tá? Otimização para perguntas, né? Ou otimização para respostas, como vocês queiram chamar. Depois dê um termo melhor, dê um termo do Brasil, gente. Vamos reformular isso. Mas, enfim, para que serve, tá? Eu vou te mostrar na prática para que serve. Vem no chat GPT agora.
Eu espero que dê certo isso. E coloque melhor, vamos colocar melhores, né? Melhores profissionais de SEO do Brasil, tá? Então, uma pergunta. Melhores profissionais de SEO do Brasil. Eu espero muito parecer a Thaís Ladler. Não vou ficar chateado. Camila Porto, Rafael Reis, Thaís Ladler. Graças a Deus. Thaís Ladler é uma profissional de SEO, destaque na área de SEO, muito conhecida por didática. Isso aqui fui eu que treinei ela, porque eu sou muito didática nos meus vídeos de SEO. Eu quis que ela falasse isso. Envolvimento com a comunidade, especialmente diz a respeito de otimização de busca. Tá, isso aqui eu tô treinando ela desde o ano passado, ela já tá dando essa resposta. Mas eu posso colocar também quais os melhores especialistas de SEO do Brasil. Para o ChatGPT também dar o meu nome. Eu espero que dê o meu nome. Tem Slader aqui. É uma referência no SEO brasileiro, especialmente no campo de otimização de conteúdo, link building, aulas, treinamentos, tá certo? Realmente, eu esperava que ele me colocasse primeiro, mas tá tudo certo, tá? Da onde que ele tirou essa informação, tá? Às vezes ele dá a informação aqui. Teve uma busca que tem uma pesquisa que eu fiz que ele deu. Peraí que eu vou achar ela e já volto. Foi essa daqui que eu fiz, ó. Quem são os melhores profissionais de SEO do Brasil? Beleza? E aqui ele fala Fábio Ricota, ele fala. Aí depois ele fala Thaís Ladler. Aqui a fonte que ele deu, ó. Curso de SEO.com.br, foi o artigo que eu fiz para realmente treinar, né? Para funcionar aqui dentro do ChatGPT, para ele começar a mencionar meu nome. Mas ele errou feio, porque ele falou que eu sou fundadora da Niara. Eu não sou fundadora da Niara, meu querido. Eu sou fundadora do Contentor. Muito diferente. E aqui ele fala da Lisiane Andrade. Então, ele não teve muito contexto. Eu acho que ele acabou confundindo nós duas aqui no meio. Porque ele também pegou aqui as informações da Lisiane através do meu site, que é o curso de SEO. Depois vem o Rafael Reis. Então, você está vendo que ele cita aqui, ó, o artigo, tá? Que ele pegou a fonte. Que é esse artigo aqui do meu site, que é o curso de SEO.com.br. E aqui tem uma UTM, que é sempre que vem do ChatGPT as visitas, vai ser esse ponto de interrogação, UTM Search, né? ChatGPT, chatgpt.com. Vai ser isso, tá? Então ele veio deste artigo, meus queridos. Eu me coloquei em primeiro, obviamente. Mas sempre que alguém perguntar para a IA, ou até mesmo no Google, lista dos melhores profissionais de SEO do Brasil, ou quais são os melhores profissionais. Aqui eu poderia ter colocado uma pergunta. Vacilei. Seria melhor se eu colocasse uma pergunta como H2. Dica. Eu tô vendo que eu errei aqui quando eu fiz o artigo. Mas enfim. Aí eu coloquei Thaís, um contexto, e aí eu otimizei para vários profissionais que eu realmente gosto. Então, o Anderson Mello, Bruno Miranda, o Alex, o Kaique, o Lucas Ferraz, tá por aqui. Ele me pagou, tá? Pra ele estar aqui. Caleb, Carolina, o Dani, Diego, a Duda, o Daniel, o Eric, o Everton, o Felipe Bazol, o Eric Formagil, a Flávia, a Amanda Noronha e o Gus e o John Martin. Coloquei o John Martin lá embaixo, não que ele seja o pior, não é uma lista dos melhores, tá? Mas eu tentei me colocar lá em cima porque o site é meu, né? Eu faço as informações. Mas depois eu também tentei aqui, ó, ranquear para o termo, tá? Tem um outro site que eu peguei para otimizar, que foi, tipo, os melhores IPTVs do Brasil, que eu peguei para otimizar um site de uma pessoa, já não mexe mais com esse nicho, tá bom, galera? Me errem. Mas tá vindo cliente ChatGPT também dos melhores IPTVs do Brasil, tá? Bem insano, mas é isso. Através desse artigo. É um artigo feito para responder uma intenção de busca da IA, tá? Então, se as pessoas perguntarem dentro do ChatGPT, aí vem as informações através desse artigo. Uma das coisas que eu percebi também, porque eu realmente quero me posicionar para melhor de SEO, mas isso a nível de branding, que as pessoas me conheçam, certo? Mas também quando elas forem pesquisar, então, para as pessoas que não me conhecem. Então, faz muito sentido eu fazer AO SEO pensando em marca, tá? Pensando em branding. É isso que eu queria dizer. Também funciona porque as informações do Gemini e também as informações que estão vindo no próprio aqui, ó. Como é que chama isso aqui mesmo? Search Labs, a visão geral da IA. Elas estão pegando informações de sites, então isso funciona para sites, tá? Para você aparecer na CGE, meio óbvio, né? Mas funciona. Você só tem que ver o formato que ele está dando. Então, nesse caso aqui, é uma lista direta, uma lista concisa que ele está fazendo. E também funciona para dentro do Reddit. Então, algumas conversas, algumas perguntas não têm volume tão relevante. E a IA aqui, ó, do Google, da visão geral, ela tá pegando informações do Reddit. Então, eu consegui colocar e criar várias perguntas e respostas dentro do Reddit e eu mesmo respondia com outro usuário. Tá tudo certo. Para também aparecer nos destaques de SERP com o Reddit.
Então, nem sempre é dentro do meu site, às vezes é dentro do Reddit. É basicamente isso. E é bem legal você utilizar o Reddit. Parece que realmente o Google está confiando no Reddit. Então, utilize isso, por favor, né? Então, crie perguntas e responda perguntas da melhor forma possível. A nível de posicionamento de marca, isso aqui é insano, tá? Você pode fazer isso para N sites que realmente, se você está trabalhando, se você é uma consultora, você tem que fazer isso, tá? Para o seu cliente, para ele ser achado e também para ele posicionar como o melhor. Então, isso é bem interessante. Agora, tá? Então, eu já te dei um exemplo prático e fácil, mas para que serve, né? Eu fiz questão de responder isso aqui, mas a gente vai começar a raciocinar agora. Então, para que serve o quê, Thaís? Então, já está errada essa pergunta. E a gente vai otimizar, então, para perguntas. Então, para que serve AO SEO? Essa seria a resposta, essa seria a pergunta certa. Para vir dentro de um H2 do teu texto, tá? Então, para que serve? Ou para que serve AO SEO? E aqui a resposta também está errada, né? Então, serve para otimizar conteúdos. Então, você tem que responder a resposta responder a resposta é boa, mas você tem que falar, então, AO SEO serve para otimizar conteúdos. E aí você pode negritar. Beleza, é assim que faz, tá? Então, bem direto e bem conciso. Para que serve? A AO SEO serve para otimizar conteúdos para serem diretamente respondidos por assistente de voz, como o Google Assistente, a Siri e a Alexa, e também respostas no Google Search General Experience, que é a CGE, que é essa visão geral aqui ó, que a gente viu. Tem gente que tá atacando a CGE, né? E tu pode aparecer aqui na CGE sem estar ranqueado na primeira página, o que é mais bizarro. E dá certo, tá? Enfim, então dá para você focar na IA generativa do Google, né? A que está no destaque, mesmo que você não tenha uma boa posição. É uma forma de otimizar. Depois, para IAs como o ChatGPT, o Gemini e entre outras IAs possíveis, tá? Então a gente está saindo um pouco da visão de ranquear o site. A gente quer ser mencionado em uma das respostas, entende? É para isso que serve. Para você ser mencionado dentro do assistente de voz, no seu celular, na tua casa, dentro do ChatGPT, enfim, qualquer lugar que haja um assistente IA ou haja um assistente de voz, em qualquer lugar que uma pessoa possa vir a perguntar, entende? É muito louco, muito insano isso aqui. Agora a gente vai para as principais diferenças, mas eu acho que talvez seja bem claro que o SEO tradicional ele vai focar no ranqueamento do site no mecanismo de busca, tá? Já a AO SEO vai para fora dos mecanismos de busca. Então vai para os assistentes de voz, vai para as IAs generativas. Então ela foca fora do Google, entende? Isso é bem interessante porque no ano que a gente está agora, 2024, é uma coisa que você já deveria estar fazendo, tá? Está fazendo SEO além do Google, tá? E quando a gente olha para algumas pesquisas, tem algumas pesquisas, por exemplo, que é mais vídeo. E aí? Será que teu cliente está fazendo vídeo e você está otimizando para respostas em vídeos, por exemplo? Então, é uma coisa que todo profissional já deveria fazer. Para profissional, isso aqui é meio que básico e vai ser necessário daqui para frente, por causa do momento que a gente está vivendo. A gente está na era das IAs, então é uma coisa que o profissional de SEO vai ter que aprender e vai ter que se adaptar, tá? Tem alguns amigos meus que estão guardando essas 7 chaves, mas é algo que todo mundo deveria saber e está nivelado já. Agora, a gente vai para essa parte aqui de como fazer, tá? Eu já dei uma explicada ali, que eu fiz um artigo para essa pergunta que seria quais os melhores profissionais de SEO. Eu ainda errei, tá? Porque eu otimizei só para melhor profissional de SEO. Eu poderia ter colocado realmente a pergunta qual o melhor profissional de SEO do Brasil? Ou quais os melhores, né? Eu não quis ser egocêntrica demais aqui, mas o certo seria se fosse uma pergunta aqui no H1 e depois a pergunta aqui no H2 e aí a lista numerada, do jeitinho que eu fiz. É isso, depois eu vou revisar isso aqui e corrigir, tá errado. Deu certo pro ChatGPT, mas para dentro do Google não. Faltou a pergunta, tá? Aqui então, a intenção é conversacional, tá? Sempre chega um redator para mim, eu faço questão de colocar algumas perguntas dentro da pauta do texto. Geralmente são perguntas frequentes, tá? Então, quais perguntas frequentes? As que aparecem mesmo dentro do Google. Então, essa seção aqui, ó, das pessoas perguntam, a gente vai utilizar bastante para fazer AO SEO, tá? Isso aí é batata. Vai ser o que a gente vai mais utilizar. E aí sempre eu coloco algumas dessas perguntas dentro dos textos, tá? Dentro da minha ferramenta do Contentor, só fazendo um jabá bem rápido, use Contentor. Se você for no texto informativo, tá? Ele já vai vir com as perguntas de FAQ, com as perguntas frequentes, tá? Então esse aqui é o Contentor. Você pode entrar, usecontentor.com, você pode testar por 3 dias grátis para você ver. Testa o texto informativo, para você ver o que eu tô falando. Já vai vir com as perguntas frequentes do Google, tá?
E quando a gente fala de perguntas frequentes, a gente está falando de responder da forma mais concisa possível, porque a gente está falando de pessoas que estão perguntando. Então, pense que você está conversando comigo. Então, qual que é a melhor agência de SEO do Brasil? Thaís. Estou citando meu nome. E aí eu tenho que responder de forma concisa e direta. Eu não posso enrolar. Então, vamos analisar aqui. A melhor agência de SEO do Brasil. A Slup é a melhor agência de SEO do Brasil e atende em todo o país, sendo a única agência multidisciplinar que, através de contrato, garante, enfim. Aqui respondeu de forma bem objetiva. Obviamente, eles otimizaram para isso, para eles aparecerem aqui, para a melhor agência, tá? Então, vamos abrir aqui a melhor agência do Brasil. Obviamente, pode ser que eles não sejam, não estou elencando aqui quem que é o melhor, quem que é o pior. Nossa, que coisa chata. Mas, aqui, ó, apareceu cerca de 3 linhas, o Google selecionou e puxou ali para a resposta deles, e aí tu vai ver aqui, então, a melhor agência de SEO do Brasil, e está otimizado para isso. É um texto focado nisso, para responder essa pergunta, tá? Que está ali dentro do FAQ. Enfim, então respostas concisas, é meio que básico. E isso diz muito sobre a técnica do redator. Então, lá dentro do conteúdo, por exemplo, a gente treinou a IA para responder de forma direta. Se você for redator, se estiver escrevendo texto, ou se você for revisor dos textos, sempre que vir uma pergunta, responda de forma direta. Responda de forma direta. E dê uma informação de qualidade, tá? Então, não desconverse as coisas, tá? Eu entendo que algumas marcas tenham medo de se posicionar e falar, mas não seria a abordagem mais certa para isso. Você sempre tem que dar uma resposta direta e concisa. E aí lembre do tom conversacional. Então, uma coisa que não pode acontecer se você for redator é ser prolixo, tá? E Thaís, eu odeio conversar com pessoas prolixas que, tipo, não chegam direto ao ponto e não respondem o que eu quero e fica desconversando. Isso é muito ruim para uma conversa, porque a conversa ela acaba sendo carregada de informações inúteis para depois, no final, a pessoa te dar a resposta que você queria o tempo todo, sendo que ela poderia responder um sim ou não, bem óbvio e bem fácil para a pergunta, ou ela poderia justificar de cara por que ela não gosta de alguma coisa, e ela poderia dar isso, tipo, na primeira frase, né, ou nas primeiras palavras que saírem da boca dela, e ela acaba sendo prolixa, ela acaba falando outras coisas e não dando a resposta. Isso não funciona em SEO, isso não funciona também para a grande maioria das pessoas. Então, o Google não gosta que você seja prolixo. E aí vem aquela ideia de não fazer spam dentro do Google, né? O que estava acontecendo de um tempo para trás, né, que os redatores eles eram pagos por palavras escritas. E aí, isso acontece até hoje. E às vezes o redator ele se atenta muito ao ponto de escrever muito ou de bater a meta de palavras que a gente coloca dentro do texto, né? E acaba sendo prolixo por isso, porque ele acha que ele tem que escrever realmente aquela quantidade de palavras e aí ele vai enchendo de palavras lá e ele não se atenta a dar a melhor informação possível. Porque às vezes a melhor informação ela pode ser dada em 2 e 3 linhas e tá tudo bem. Tá? Então, essa é uma mentalidade que eu já trabalho quando eu converso com os redutores humanos que trabalham comigo, com os revisores, e também passei para dentro da minha IA para ela fazer isso. Ela não pode ser prolixa. Depois, focar em estruturar as informações, tá? Aqui a gente está falando de coisas básicas que tem que ter dentro do teu texto, que eu vou mostrar para vocês como que aplica. Então, técnicas para pegar snippets, a gente vai ver hoje, tá demais. Depois, aprimorar para pesquisa por voz, a gente também vai ver hoje, mas basicamente a gente está falando de construir textos em tom conversacional, tá? Bem claro. Marcação de esquema. Tem que ter todos os textos, tá? Do teu blog. Tem que ter marcação de esquema para você ter os destaques da SERP bonitinhos, tá? Enfim, se eu fosse resumir como fazer AO SEO, tá? É realmente você começar a priorizar as respostas o mais direto possível para as consultas do usuário. Seja rápido, né? Seja direto, porque você tem que focar em pegar os snippets, os destaques de SERP, tá? Depois, isso vai te dar bastante visibilidade para talvez você aparecer na CGE, mas também para você aparecer na seção de perguntas frequentes, e eu vou mostrar como que eu consegui aparecer para as perguntas frequentes. E foque em entregar informação de qualidade, de forma que atenda a experiência, né, de responder. A experiência não, a intenção de responder uma pergunta para uma pessoa, né, de uma forma eficiente. De uma forma eficiente que a gente está falando o mais rápido possível, dando a maior qualidade possível. Eu acho que seria isso, tá? Bom, aqui a gente vai olhar para alguns destaques de SERP, que eu vou mostrar para vocês. Então, sempre que você faz algum tipo de pergunta, vai acionar os destaques de SERP, tá? Por padrão, a gente já vai ter esse aqui, tá? Que é o FAQ. Então, tem gente que foca em estratégia de FAQ, eu vou mostrar uma estratégia que eu fiz também. Depois, tem a CGE, querendo ou não, pode ser um destaque, tá? E tem, deixa eu perguntar alguma coisa aqui para ele. Um exemplo de busca, quanto custa para tirar passaporte, tá? Então, vai ter aqui a CGE, ok? Aqui ele lista as fontes. Então, aqui tem como você aparecer sem ao menos estar ali nos primeiros colocados, tá? Mas a grande maioria tá. Vai entender.
O FAQ, aqui, tem como tu aparecer também, é um destaque de SERP. E aqui, que é o que a gente vai ver hoje, que é a posição 0 do Google, como conseguir essa posição 0. Então, respondendo um trecho do conteúdo. E isso aqui é bem importante, a CGE ela acaba aparecendo algumas vezes, mas perguntas do tipo, quanto custa? Vai acionar um destaque de SERP. E aí eu vou te ensinar como fazer um destaque de SERP certo, porque eu mencionei que o cara tá me ensinando uma coisa errada e eu queria falar isso para vocês, né? Como fazer, tá? Agora, esse aqui é o site que eu peguei vários destaques ali do FAQ. O que é insano, vem bastante tráfego. A grande maioria do tráfego, esse aqui é um site de afiliados, já respondendo também o nosso amigo Pedro, mas vai ter um outro vídeo só sobre o conteúdo em si, tá? Pra gente desmembrar, mas olha só, vem todo o FAQ, o tráfego do site. E aí, veio esse ano que eu falei, nossa, só tem FAQ. Aí eu falei, o que será que eu fiz, tá? Então, quais as chances de você aparecer na caixa de respostas do Google, tá? Isso também ajuda, tá? Meu site a ser otimizado para vós, ok? Mas perguntas do tipo, qual é? Tananã. Quanto custa alguma coisa? Vale a pena? E qual a diferença? Foram as perguntas que eu mais utilizei para dentro dos meus artigos de review, por incrível que pareça. Eu fui literalmente dentro do Google e copiei as perguntas frequentes aqui, ó, e utilizei para montar todas as pautas possíveis de afiliados. Então, praticamente eu fiz um texto informativo. Eu não fiz um texto comercial, pensando em afiliados. O que é um belo tiro no pé, mas ao mesmo tempo me rendeu muito tráfego. Muito tráfego. Porque eu peguei as perguntas frequentes e coloquei ali dentro no meio do meu conteúdo. E aí, uma das coisas que eu já falei, então responder a pergunta o mais rápido possível, tá? De forma direta. Então, 2, 3 linhas, né? Tem uma forma de responder as perguntas de FAQ, mas geralmente a gente tá falando, sei lá, de pelo menos umas 20 palavras, né? Isso diz muito sobre quem tá escrevendo, quem tá revisando, para ver se você tá respondendo as perguntas da forma certa. Então tá direto, tem quantos pixels essa resposta, porque o Google ele mede em pixels, né? Eu vou explicar um pouco melhor sobre isso, mas tem meio que uma fórmula para isso, mas eu me lembro que eu peguei as perguntas frequentes e fiz os textos assim. Num primeiro momento, no primeiro ano foi péssimo, porque foi a cadeira que fez barulho, tá? No primeiro ano foi péssimo porque eu falei, isso aqui não vai vender, isso aqui não vai rolar. Mas depois que passou um tempinho, que eu tô chegando agora, eu tô vendo, eu falei, tá vindo muito tráfego daqui, bastante tráfego das perguntas frequentes. Era uma coisa que eu não esperava, porque eu peguei as perguntas frequentes ali. Não necessariamente precisa ser as perguntas frequentes iguaizinhas, tá? Tu pode reescrever da melhor forma possível para o Google poder responder. Para o Google poder responder, não, para o Google poder utilizar dentro ali, né? Mas é importante que você coloque isso dentro do seu texto. O que está acontecendo na grande maioria das vezes é que as pessoas ainda colocam as perguntas frequentes, mas respondem de qualquer jeito e acabam fazendo spam. E isso acaba gerando um efeito negativo ao invés de ajudar, vai te prejudicar. Então, essa é uma sessão que você tem que ter muito cuidado, tá? E lembre-se, você está respondendo para pessoas. Então, tenha muito cuidado com isso. Agora a gente vai de fato a estratégia, segurei até o final, vai ter a estratégia 2, 3, então lembre-se que esse é um curso, eu vou falar muito mais do que eu estou falando aqui, mas a primeira estratégia então é a gente começar a pensar nos pixels, tá? Então aqui eu estou olhando, galera, para a resposta de como tirar um passaporte brasileiro em 2025. Isso aqui é a posição 0, é o que todo mundo quer e o que todo mundo sonha, tá? E aí, aqui tem uma certa quantidade de letras, e se você for analisar a fonte que o Google utiliza aqui, é Arial 16, se eu não me engano, tá? E aí tem uma quantidade de pixels. Então, ele não vai vir por caracteres. A gente estima em ser uma quantidade de caracteres médias, mas isso pode variar de acordo com a escrita que você utiliza ou com a letra que você utiliza. Então, o A vai ter um pixel diferente do T, tá vendo? Porque o T ele é mais magrinho, o A ele é um pouco mais espaçado, né? Ele é mais largo. Então, dependendo da letra que você utilizar, vai ter um pixel diferente, beleza? Então, o Google ele acaba calculando por isso, tá? Enfim, agora a gente vai aqui então para os limites de pixels para você utilizar dentro do teu texto. Bem óbvio. Isso aqui a gente fala, a gente pensa em caracteres, mas lembra que é em pixels. Poucas pessoas eu vejo falando que o Google utiliza pixels para medir, né? Porque vai depender também da tela. Então, pense que para o celular, a otimização também é diferente. Se você for fazer uma otimização, né, para mobile, vai ser diferente a quantidade de pixels. Mas, enfim, o que a gente usa por padrão é isso aqui, tá? Então, poucas pessoas eu ouvi falando disso. Acho que o Maldi falou disso, acho que no YouTube, ou no grupo dele. Eu estou no grupo do Maldi também. Mas acho que foi uma das únicas pessoas que eu vi falando que o Google mede em pixels, tá? Mas, enfim, o title tag, que é a nossa tag, tá?
tag de título, que é essa daqui, ó, beleza? Quantos pixels deve ter? 600 pixels aproximadamente, o que vai dar até 65 caracteres, tá? A gente chuta 65 caracteres, mas pode ser menos, pode ser mais, entende? Então, de 55 a 65 é um tamanho médio, beleza? Dentro do Rank Math ou dentro do Yoshi, ele talvez dê em caracteres. Eu não me lembro agora se o Rank Math já tá dando em pixels. Eu acho que eu gosto do Rank Math, talvez seja por isso. Mas é em pixels, tá? Então, 600 pixels. Meta Description. 920 para desktop, 680 para mobile. O que dá em torno de 150 a 130 caracteres. Eu, Thaís, estou focando mais em mobile, então eu estou utilizando 135 caracteres no máximo, tá? Então tem gente que está estourando ali, mas é o que eu tenho utilizado. Aí eu queria falar para vocês. Parágrafo no snippet. Até 1000 pixels, o que daria de 250 a 300 caracteres. Então, para você pegar esse destaque de SUP em parágrafo, tá? Que é diferente de um de lista, por exemplo, ou de tabela, você teria que ter até que 1000 pixels, por exemplo, tá? Então, tem uma matemática para você pegar isso aqui. Obviamente, se o Google achar que realmente é a melhor resposta, ele pode ir lá e cortar também, né? Ele vai avaliar também a qualidade do seu conteúdo. Não adianta você formatar assim bonitinho, não. O conteúdo também tem que estar bom, né? Tô imaginando que seu conteúdo seja bom. E essas técnicas é realmente para ajudar na visibilidade dele. Agora, quando a gente fala de listas, os bullet points, de 3 a 8 itens, tá? Não adianta por 9, 10, 11, 12, 14. Não vai. Não vai. Tá? Então, de 3 a 8. Então, 5 seria um tamanho razoável. De 20 a 30 caracteres por item, então, é uma resposta, tipo, muito direta. Sei lá, qual que é o melhor profissional de SEO? Então, Thais Ladler, Fábio Ricota, Rodolfo DJ Sabino, enfim. A gente coloca uma lista, tipo, muito direta com os caracteres e com cada nomezinho ali, tá? Agora, tabela de feature snippets, de 3 a 5 linhas também, tá? A tabela pode ter até 3 colunas, eu acho que fica legal. Vou mostrar uma tabela aqui que eu gosto bastante. 3 colunas tá legal, principalmente ali para a experiência do blog. E de 20 a 25 caracteres por célula, tá? Dentro aqui, ó. A gente tá falando aqui dentro da linha, né? Não é muito, mas é basicamente o mesmo tanto ali das listas. Agora a gente vai falar de feature snippets. Então, o Google está utilizando o Arial 16 para o corpo do texto. E cada caractere, em média, que você digita lá, vai ser de 8 a 10 pixels, tá? Então, digitei a letra A, vai ser o pixel 8. Digitei a letra B, vai ser o pixel 10. Enfim, estou chutando, tá? Tem o espaçamento também, que a gente não para pensar e contar, mas dependendo do espaçamento que você dá, vai ser outra quantidade de pixels, tá? Mas a gente vai focar basicamente em 3 tipos, tá, de feature snippets de posição 0. A primeira é em parágrafo, tá? Então, esta aqui é uma em parágrafo. Mas tem aqui o formato de tabela e o formato de lista. E aí não adianta você querer otimizar para, como tinha um passaporte brasileiro, e colocar uma lista. Não vai pegar. Por quê? A intenção de pesquisa é um parágrafo. Tá? Então você tem que usar muito a intenção de pesquisa. Esse é o ponto que o cara errou lá. Porque ele falou que ele colocava bullet points, ele colocava a tabela, porque ele achava que o Google ia puxar isso, mas depende muito da intenção. Então, se o Google está colocando parágrafo aqui, é porque ele já identificou que os usuários preferem parágrafo. Se ele colocou uma lista, porque os usuários preferem lista. Agora, se ele colocou uma tabela, porque os usuários preferem tabela, tá? Esses são os pontos mais interessantes. Tem o formato também de vídeo. Então, sei lá, às vezes, se for algo bem visual, então, se você digitar a qualquer momento aí, como trocar uma lâmpada, que é uma coisa mais visual, não vai vir um destaque de SERP de parágrafo. Vai vir uma lista de vídeos para vocês, tá? Ali na posição 0. Por quê? Porque eu quero ver como põe uma lâmpada. Eu tenho que pôr a lâmpada, eu tenho que enfiar no soquete e rosquear. Então, eu tenho que ver isso. Não adianta eu ler um texto de blog para isso, ok? Então para você pegar o destaque de parágrafo, tá? Tu tem que responder uma pergunta, que geralmente ele vem dentro de um H2 no teu texto, tá? Diretamente e com 250 a 300 caracteres, que daria no máximo umas 4 linhas. E aí você vai utilizar a palavra-chave no início da resposta. E evite ser prolixo ao máximo. Seja bem direto, tá? Então esse é o primeiro ponto. Então eu vou pegar um exemplo aqui de como fazer isso para você ver. Isso diz muito sobre a refinação e a técnica do redator ou da IA que você está utilizando, tá? Então, a exemplo, vamos pegar uma pergunta totalmente informativa. Qual a melhor dieta para perder peso? Uma resposta ruim seria: a melhor dieta para perder peso varia de pessoa para pessoa. Ele foi
Ele deu a resposta, né? Ele foi isentão. Dependendo do metabolismo e do nível de atividade física, no entanto, estudos indicam que uma alimentação balanceada, compostas em proteínas, blá blá blá, e aí estourou o limite de caracteres. Foi muito longo e não respondeu. É uma resposta? É uma resposta que aparentemente parece direta, mas não foi tão boa, tá? Porque ele se isentou. Então, uma resposta perfeita e ajustada matematicamente para a quantidade de caracteres, que é de 250 a 300, que é o que a gente vai trabalhar aqui, que para o redator é mais fácil isso. Agora, se eu for para ele, faz em pixels, né? Você vai bugar a cabeça dele. Mas seria essa a resposta, tá? Então, qual é a melhor dieta para perder peso? A melhor dieta para perder peso, então tu coloca a resposta aqui, ó, a palavra-chave, né? E a resposta direta. Combina proteínas magras, fibras e controle de calorias. Por quê? Tu precisa ter um déficit de calorias, senão você não vai emagrecer. Não adianta tu comer um monte de fibras e um monte de carne e estourar a tua meta de calorias ali para você emagrecer. Enfim. Então, é essa combinação de fatores que faz a pessoa emagrecer. Não é tipo, varia de pessoa para pessoa. E aí? Tem algo sobre isso, tá? Enfim. E aqui fala mais profundamente sobre como perder peso. Então, evitar açúcar. Não açúcar refinado, açúcar no geral, né? Evitar açúcares, tá? E pratique exercícios regulares. Estudos indicam que ele já foi direto. Estudos indicam, ele falou, no entanto, mas aquele estudo indica, não. Aqui ele falou, no entanto, ó, perdi caracteres aqui. Horrível. Estudos indicam que um déficit calórico moderado é essencial para resultados sustentáveis. Beleza? E aqui você consegue, então, pegar a posição zero. Bem direto, bem conciso, ao ponto, dando a resposta que o usuário precisa e com a quantidade de caracteres certa. Tem como você tirar isso desse site, por exemplo. Mas aqui você tem que observar também, ó, valor econômico, tá? O valor econômico já está aqui bem ranqueado. O que alguns estudos de SEO também apontam que geralmente quem vem aqui para a posição zero, tá? Geralmente é quem já está bem ranqueado na SERP. Então, isso diz muito sobre o SEO no geral. Então, você está fazendo para destaque de SERP, AO SEO, ok, mas ó, você tem que chegar na primeira página se você quiser também, tá? Um destaque de SERP desse naipe. Então, isso diz muito sobre você talvez fazer backlinks. Mas o conteúdo em si, a técnica para você pegar é essa, tá? Isso para uma SERP que seja fácil, talvez você consiga até sem backlinks, tá? Agora, a gente vai para o outro, tá? Que é os bullet points, então são as listas, tá? Tu tem que fazer uma lista curta, tá? De 3 a 8 itens, com frases curtas, de 20 a 30 caracteres. Prefira as listas numeradas ou até as listas não numeradas, né? Os bullet points. Então pode ser o número 1, 2, 3 ou pode ser os pontinhos, bolinhas, tá? E coloque a palavra-chave no título acima da lista, tá? Como que fica isso na prática? Beleza, bora lá. Outra técnica para você responder. Então, lembra que eu falei, se o Google está te entregando o destaque de da posição 0 para listas, tu tem que fazer uma lista, tá? Então, quais são os benefícios da vitamina C? Bom, a resposta ruim, então, fosse você errar na intenção de pesquisa. Então, você não colocou uma lista, tu colocou um parágrafo. Então, você já errou, você não vai aparecer. Então, a vitamina C é essencial para o organismo porque fortalece o sistema imunológico, bababá. Mas outra muito longa e sem a formatação adequada, que é a formatação de lista, tá? Então, se o Google está dando a intenção de pesquisa, se ele está dando a lista, digitou qual que é o melhor benefício da vitamina C e vem uma lista, tu tem que fazer uma lista, tá? Então, a resposta perfeita, matematicamente ajustada, pensando em SEO, seria: a vitamina C oferece vários benefícios para a saúde, incluindo fortalecer o sistema imunológico, melhorar a absorção de ferro, combater os radicais livres, acelerar, enfim. E tá na formatação certa. E aqui no final ele ainda sobra caracteres, porque ele fala: seu consumo regular ajuda a manter a saúde e prevenir a deficiência nutricional. Eu tenho de 3 a 8 itens aqui na lista, eu não estourei, e tenho de 20 a 30 caracteres para cada um que eu escrevi aqui, e tá perfeito. É assim que funciona. Então, olha a precisão e a técnica que o redator tem que ter. Isso aqui, dentro do Contentor, é demais, tá? É treinado para isso, para essa matemática. Mas isso para o redator humano, ou para quem está revisando, tem que estar aqui dentro, ele tem que ser treinado para isso. Talvez não seja tão fácil. Mas pega o vídeo aqui, depois revise, tira print e aprimora a sua técnica. Agora a gente vai para os feature snippets de tabelas, tá? Então o Google também apresenta tabelas, geralmente com pesos e medidas vai ser mais frequente, uma posição ali 0 do Google com as tabelas, tá? Então de 3 a 5 linhas e até 4 colunas. 4 colunas pode ser muito, eu vou até umas 3, mas até 4, ok? Não passe de 4. Mantenha as células curtas, então de 20 a 30 caracteres, né? Não pode ser uma célula tão grande, né? E o Google também prioriza tabelas com os dados organizados em comparação. Eu vou te mostrar como que isso é feito.
Então, o primeiro ponto é você errar. Então, se você está indo no Google e vê que apareceu um destaque de SERP de tabela, tem que ser uma tabela. Não vem com parágrafo. Então, uma resposta ruim seria se a gente respondesse com parágrafo. Então, qual que é a quantidade recomendada de proteína por idade? A recomendação diária de ingestão de proteína varia conforme a idade para crianças de 1 a 3 anos. Bababá, bababá, bababá. É um texto muito longo e que não dá a resposta, tá? Então, aqui, ó, qual é a quantidade recomendada de proteínas por idade? Aqui ele já dá para mim em forma de tabela. Eu coloquei aqui a tabela. Então, aqui eu coloquei, por exemplo, como saber a proteína que eu devo ingerir por dia. E aqui é uma coluna. A coluna 1, 2, 3. Então, aqui ele dá por idade masculino, né, pro sexo masculino, pro sexo feminino, e aqui ele dá a quantidade certa, né, na verdade ele dá o cálculo de como fazer isso para a pessoa. Ele poderia já ter calculado isso, né, eu acho que ele vacilou aqui, mas ele deu a fórmula, ele deu como saber, né, que era a intenção de pesquisa, e não, na verdade, o quanto, né, então ele tá certo, eu tô errado, não foi ele que errou. Mas enfim, essa era uma tabela, nas quantidades certas, então, de 3 a 5 linhas, ok? Cada célula com 20 a 30 caracteres e 3 colunas. 3 colunas eu acho perfeito. Todas as tabelas que eu tento colocar dentro do blog é com 3 colunas. Mais de 3 colunas às vezes não fica amigável do ponto de vista de usabilidade, nem do ponto de vista de SEO, porque às vezes você tem que passar pro lado assim, ó, e a quarta coluna, a quinta, sexta coluna, ela tá para lá da tela, sabe? Então é horrível. Então coloca 3 colunas só. E é isso, tá? O Google ele adora tabelas também. Então, às vezes você vai pegar algumas perguntas, até mesmo aqui do FAQ, ó, tá vendo? E talvez você não preste atenção que tenha tabelas aqui, e você tá respondendo como parágrafo. Enfim, aprenda a identificar que algumas coisas são listas. Aí você vai colocar, sim, lista dentro dos teus posts, mas onde que vem essa lista? Quando que ela vem essa lista? Quando tem uma intenção de vir uma lista? Ou quando tem uma intenção de vir uma tabela? Então, o redator ele tem que estar muito apurado para isso. E é por isso que um bom mapeamento de pauta faz toda a diferença para você pegar alguns destaques de SERP. Então, geralmente, quem faz as pautas de SEO é um especialista de SEO, porque aí ele vai entrar dentro da SERP e ele vai ver da onde está vindo esses destaques e da onde que ele vai vir ali, onde que ele coloca o bullet points, onde que ele coloca a lista, onde que ele coloca a tabela. Então, geralmente, eu vou indicando isso para os redatores para a gente focar nos destaques de pauta, tá? Obviamente, ele vai entender o raciocínio quando eu menciono para ele vai entender a quantidade de caracteres, porque eles já estão treinados para isso, o redator, ou até mesmo o contentor, mas você tem que entender isso. Quando vem o destaque, por que você está colocando lista, por que você está colocando tabela, não é só para enriquecer o texto, é para ele aparecer em algum lugar ali do mecanismo. Basicamente é isso, essa é a primeira estratégia, o vídeo já está com vai dar mais de 40 minutos aqui para vocês. Depois a gente vai falar de outras estratégias fora do Google, tá? Mas para dentro do Google é isso, quando a gente fala de AI SEO. Tem tem algumas anotações aqui. Aqui, por aqui. Não é essa daqui, não. As primeiras, essas daqui, ó. Essas primeiras anotações, tá vendo? São todos os fatores e técnicas que eu coloco. Tá dando mais de 18 fatores já dentro do texto, tá? Para ele ser um texto, tipo, completaço a nível de otimização de SEO e a nível de conteúdo em si. Então, tem desde esquemas, legibilidade, semântica, cobertura tópica, como humanizar, o plágio, o que mais? Leitura flash, como escrever um conteúdo mais natural, com linguagem natural e enfim, tem muitas coisas. Provavelmente vai sair um checklist sobre isso. Eu tô devendo um checklist para um dos inscritos que eu falei no meu grupo do Telegram. Inclusive, tu pode entrar no grupo do Telegram, vai ter seu contentor. E eu vou soltar o checklist em breve de como também ter um texto completaço a nível de conteúdo, a nível de SEO para AI SEO, para SEO de fato. Então tem muitas coisas que você pode fazer, não é só escrever o conteúdo, né? É muito mais profundo. Por isso que eu fico com raiva, às vezes, quando a pessoa acha que é só pegar o conteúdo da IA e colocar dentro do blog. Não é só sobre isso. Tem que ter alguém revisando isso aqui para garantir se está de acordo com o checklist aqui, ó, dos 18 fatores que eu faço. Mas tem gente que faz 5, tem gente que faz 6, mas diz muito sobre a técnica de SEO e a maturidade que você também tem para SEO, porque tu pode até fazer um conteúdo, ele vai ranquear, mas será que ele vai ficar lá no longo prazo? Então, o modo com que você lida as coisas, e às vezes você corta custos de N maneiras no teu conteúdo, isso vai te atrapalhar. Vai te atrapalhar no longo prazo, isso vai te atrapalhar, porque você vai escrever um conteúdo, beleza, mas será que ele vai se manter lá? Então, hoje eu criei realmente o checklist. É um checklist, porque são todas as coisas que eu coloco para ter um bom conteúdo, sabe? Dá muito trabalho fazer um conteúdo.
O conteúdo, por mais que eu faça ali dentro do Contentor e passe ele para o blog, ele vai levar mais de 2 horas para ele ser otimizado. O Contentor ele vai gerar em alguns minutos, mas ele vai para dentro do meu site, ele vai ser otimizado ainda. Então dá um trabalho fazer SEO. Antigamente, sem o Contentor, eu ficava ali umas 12 horas para otimizar o conteúdo, era muito mais trabalhoso, porque o redator ele vai pesquisar, ele vai verificar as fontes, ele vai fazer o conteúdo e aí depois ele vem otimizar. Então, para termos informacionais hoje, para mim, eu estou indo mais para IA, porque eu consegui treinar com todas essas coisas que eu te falei, tá? Mas ainda assim tem que ir lá dentro alguém otimizar, né? No resumo é isso. Eu espero que você tenha entendido o que é AI SEO. Eu tentei focar hoje só dentro do Google, tá? Na estratégia dentro do Google. A gente vai para fora do Google nos outros vídeos, então a gente vai talvez para o ChatGPT e talvez também para a Alexa, tá? O que é bem legal, utilizar para a Alexa. Se eu tivesse no próximo vídeo, deixa o seu like e um comentário se você ficar com algum tipo de dúvida aqui dentro dessa posição 0, ok?